Oi. Oi, agora deu. Foi a que eu te mandei ou você que mandou? Porque eu não vi que Não, você não, mandou. não sei. Eu cliquei lá enviar solicitação. Acho que foi eu que mandei. Ah, porque não chegou aqui Tá? solicitação, não. Eu que É, convidei você. Instagram tá meio doido. Mas tudo bem. É, Eu não tô te enxergando para variar um pouquinho. tá bom. Você tá me enxergando? Tá tudo certo? Oh, Tá. tá certo. Então tá bom. Tá ajeitando o suporte aqui. Vamos começar então. Boa Vamos. noite a todos. Que o amparo e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente hoje, por todo sempre, nesta terça-feira tão querida, tão abençoada. E sejamos envolvidos por todas as boas energias dos nossos irmãos da espiritualidade que sempre nos acompanham, nossos mentores, os mentores desta tarefa tão maravilhosa que podemos refletir, buscar no ensinamento do Mestre aquilo que sustenta as nossas vidas, que nos equilibra, que nos coloca nesse caminho reto em direção a Deus, através do nosso Mestre Jesus. Então, mais uma vez, pedimos todo o amparo, todo o suporte, as boas intuições, que possamos adentrar no Evangelho de Jesus, no tema da noite, com muito carinho, com muita amorosidade, e que os ensinamentos de hoje sejam ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada enquanto encarnados. Que a espiritualidade amiga, que nosso Mestre querido esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Seja, boa noite a todos. Hoje é a nossa 154ª live. São 154 lives. Não direto, né? Que a gente teve uma pausa, algumas pausas ao longo desses anos aí. Mas é sempre uma vitória, né? E com alegria estamos aqui nessa terça-feira. Só um minutinho. O tema da live hoje, ele é inspirado numa fala, né, do precursor João Batista. Na verdade, a fala não é dele, ele está rememorando o profeta Isaías, quando ele fala de endireitai os caminhos. E aí, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa passagem. Essa passagem, ela está descrita também no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. O capítulo 3 quase todo, pega uma parte grande do 3 ao 18, eu peguei o versículo 3 ao 18 aqui. Eu vou ler um pouquinho assim, só para a gente contextualizar, porque eu acho que a gente não tem que ter preguiça de ler o Evangelho, não. A gente tem que ter vontade, perseverança, para ir assim, na letra mesmo, e a gente tentando extrair e refletir. Então, ele fala assim: e ele se referindo a João Batista, filho de Zacarias e Isabel, né? Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Então, e ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, entre aspas. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores.
e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Mestre, perguntando, chamando João Batista de mestre, né? Que devemos fazer? Ele disse: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: E nós, o que precisamos fazer? Disse-lhes: A ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso salário. Olha como tudo que ele fala é tão atual para nós. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações que se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão. Agora ele já falando de Jesus. A pá está em sua mão. Limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Então, a gente entende mesmo, né, que João Batista, ele veio antes de Jesus exatamente para ser o precursor mesmo, né, preparar, assim, o coração das pessoas ali, exortando, assim, ao arrependimento, né. João, ele representava de uma maneira muito visceral, assim, a verdade, né. Então, a própria figura dele, a descrição que a gente tem da figura dele é uma figura muito grosseira, assim, muito áspera, né? No trato. Você vê que ele chamava as pessoas ali de raça de víboras, né? Porque ele também, pela sua superioridade moral, porque Jesus depois vinha a falar que João Batista era o maior nascido aqui, né? Encarnado aqui na Terra. Então, por sua superioridade moral, ele realmente era ouvido, né? As pessoas paravam para ouvi-lo e ele aproveitava e exortava essa verdade, né? Essa necessidade do arrependimento, que as pessoas viviam assim em pecado mesmo, né? Viviam em vícios, em distorções assim do propósito da vida, né? Pensa assim, há 2000 anos, mais de 2000 anos. Hoje a gente ainda vive em vícios, vive distorcendo tudo, não olhando para a verdade, desviando o olhar da verdade, e João Batista ele representava exatamente essa verdade que muitas vezes a gente não quer ver, né? Muitas vezes a gente não quer ver os nossos defeitos, então a gente faz vista grossa e não trata dos defeitos, não procura melhorar. E ele vem tratar disso, né? Ele vem chamar para a gente endireitar os caminhos. E a reflexão em torno desse tema é sempre tão rica, a gente já fez lives sobre esse tema, e eu acho que a gente vai fazer ainda muitas outras, porque ela vai vir recorrente na nossa necessidade íntima de refletir sobre esse tema. Da questão, primeiro do arrepender-vos, né, que ele trata isso, né, a figura de João Batista, a primeira coisa que a gente pensa é ele exortando as pessoas ao arrependimento e ao batismo na água, representando ali a velha pessoa antes de entrar na água e a nova pessoa ao sair da água, né? Mas sendo um simbolismo ali que a pessoa que está sendo batizada ali realmente ela quer ser batizada, ela buscava o batista, ela buscava a sua pregação e ela realmente queria uma modificação, só não sabia o como. Então eles ficavam em torno do João Batista ali, ele pregava no deserto e fazia o batismo de quem queria, de quem pedia a ele, né?
Então, entendia-se que a pessoa realmente estava querendo, talvez, iniciar um novo processo na sua encarnação. Então, a água aí, ela simboliza exatamente essa purificação do sentir, de tipo assim, conduzir a minha vida dessa forma até agora, mas agora eu não quero mais, agora eu quero dar um sentido mais verdadeiro à minha vida. Então, eu deixo aquele ser para trás e me elevo da água ali como uma nova pessoa, mas eu desejando, não é a água que vai fazer milagre, não é o ato do batismo em si que vai modificar ninguém, né? Você vê que tem até algumas religiões hoje que batizam os adultos, né? O próprio judaísmo, né? Tem isso de você entrar sem roupa naquela banheira assim maior, né, como uma mini piscina ali dentro do templo, e você deixa ali o seu eu antigo e renasce, né? Então, existe esse simbolismo do arrependimento, da água, mas precisamos endireitar os caminhos. E aí a gente pensa, né? Tanto que as pessoas ali perguntaram a ele, né? O que fazer, o que fazer. Só que antes de chegar nessa parte, eu queria falar sobre o caminho, né? Que ele fala: tornai retas suas veredas. Até o Arthur, ele fez uma palestra que eu me inspirei também, ele fez ontem, e eu assisti hoje de manhã, com esse tema, e aí ele vem levantar, né? Ele como engenheiro, facílimo para ele levantar essa questão de qual que é a menor distância entre dois pontos, né? É uma reta. Se você ligar dois pontos, é a menor distância. Agora, se você pega o primeiro ponto e faz uma curva, outra curva, vai lá, vem cá, como um desenho infantil, né? Você vai fazendo 1000 labirintos ali até chegar no outro ponto, que seria o destino, você vai gastar muito mais tempo, muito mais recurso, né? Então, é nesse sentido que ele está falando, do endireitar os caminhos, é da gente viver a nossa vida de forma reta mesmo, seguindo as leis de Deus, para que a nossa evolução se dê mais rapidamente. A gente não fique aí milênios, séculos sem fim, com problemas, com pessoas na família, e o não perdão, e o rancor, e você não quer olhar para aquela ferida, e aquilo vai se estendendo, vai para a próxima encarnação, e vai se agravando, né? Porque mais vai passando o tempo, mais vai se agravando a situação. Então, essa exortação que ele faz do tornai retas as suas veredas, quer dizer, tornai. Quando é assim, tornai quer dizer que eu posso tornar. Não é ninguém que vai vir e vai fazer o meu caminho reto ou vai fazer o meu caminho tortuoso. Sou eu mesma, com as minhas escolhas, é que vou eleger o meu caminho reto ou o meu caminho tortuoso, né? Às vezes a gente começa a fazer curva e aí você fala assim, nossa, tá errado. E você volta e tenta traçar uma linha reta, né? Só que às vezes a gente demora muito tempo para perceber as curvas e curvas infindas que a gente vai traçando na encarnação. E quanto mais você tá no caminho errado, quanto mais tempo você demora a perceber, mais tempo você vai demorar a voltar para pegar o caminho certo novamente, né? Então, quando a gente já tem esse pensamento do endireitar os caminhos, tipo assim, você está na sua encarnação e com dificuldades e com situações desafiadoras e o caminho está ficando muito tortuoso e você está se perdendo ali, mas você tem essa mensagem do João Batista na sua cabeça, do endireitar o caminho, automaticamente a sua consciência já está mais desperta e ela vai te ajudar mais rapidamente. Agora, quando você já liga o piloto automático e deixa a vida me levar, já fica mais complicado. Você se deixa levar e aquilo vai te levar, talvez, para muitos arrependimentos futuros, né? Eu vou parar aqui para a gente já começar a abrir aí as reflexões. E o tema é muito, muito, muito encantador e desafiador e muito interessante. Então, temos muito a falar. Fala, amor.
o- é um tema bem abrangente, né? Pega muitas nuances do Evangelho. Tem um dos textos que você enviou, de Endireitar os Caminhos do Caminho, Verdade e Vida, tem uma frase muito interessante, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tenha vivido. E é uma frase muito interessante. E só essa frase já dá uma live muito intensa, né? Porque todo mundo, acredito eu, querer em alguma etapa da vida sentir essa influência do Cristo, né? Sentir a presença, sentir o amparo. Só que não tem como a gente pensar em sentir a influência, em sentir o amor do Cristo, sem a gente entrar num processo de renovação da nossa vida, de um processo de limpeza, de purificação daquilo que a gente vem fazendo. Eu acho que passa por muitos detalhes, por muitas coisas. Evidentemente que Jesus jamais vai desamparar ninguém que está por aqui, ninguém que está na jornada. Ele sabe dos nossos defeitos, das nossas dores, das nossas inquietações, mas ao mesmo tempo ele espera mudança, ele espera que você de alguma forma demonstre esse processo de renovação, esse processo de endireitamento, né? de endireitar o caminho, para que a gente sinta essa influência, sinta a presença de Jesus. Então é muito interessante essa parte. E dá um minutinho para mim, amor. Aguenta aí. Continua falando aí. E aí, fiquei sozinha aqui temporariamente. E aí ele continua aqui no versículo Eu 6 e voltei. ele vem falar. Ah, Depois eu explico por que eu saí. não, você quer continuar falando ou eu já. Mas só para Tá. terminar essa primeira parte, peraí, deixa eu voltar para o texto aqui, que eu perdi a minha parte. Peraí, amor, dá um minutinho para mim, que saiu do celular aqui. Aqui, achei. Só para terminar, e aí ele fala aqui, né? Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam os céus sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceita a humilhação e aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Evidentemente que a gente não se compara, pelo menos eu penso assim, né? A gente não se compara ao Cristo em relação a tudo que ele passou e tudo que ele sofreu ao longo da tua jornada aqui. Mas eu acho que cabe esse processo de mudança na vida de cada um. Cabe esse processo de aceitação para a gente endireitar o caminho. Eu acho que tudo na vida, ela ocorre, tudo na vida, ela vem num processo de mudança, num processo de aperfeiçoamento moral, de crescimento espiritual. Eu acho que o mundo precisa disso, né? A gente vive falando umas palavrinhas chaves do espiritismo, né? De reforma íntima, desse processo de renovação do nosso mundo e tudo mais. Mas eu acho que precisa passar pelo coração e pelo pensamento, pela mente de cada um. Né? Ter esse processo de endireitamento, de receber realmente essa influência do Cristo. E eu acho que não é nem receber, é a gente sentir. Né? Porque receber a influência de Jesus, todo mundo recebe. Agora, sentir a influência, sentir o amparo, e seguir o caminho, aí um patamar um pouco maior, né? Um pouco mais para frente daquilo que a gente espera, daquilo que ele espera da gente, na verdade. Sim. Depois eu vou retomar essa parte que você falou. Continuando aqui o texto, quando ele vem falar da salvação, né? Todo mundo quer a salvação, todo mundo quer, espírita quer desencarnar e ir para nosso lar. Apesar de que nosso lar é uma colônia espiritual localizada na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, é meio complicado para quem mora em Jundiaí desencarnar e ir para nosso lar. Mas como André Luiz
retratou a vida no mundo espiritual, na colônia chamada Nosso Lar, todo espírita quer ir para Nosso Lar. Mas, de uma forma geral, todo espírita quer ser bem acolhido do outro lado. E muitas das vezes chegamos lá sem luz nenhuma própria, né? Aí a gente lembra da parábola das nécias, né? Que não tinham azeite na sua lamparina, não tinham preparado o azeite para receber os noivos, e quando eles chegaram, elas estavam no escuro, o óleo da sua lamparina tinha acabado, e as prudentes tinham óleo, mas não podiam emprestar para as outras, né? Cada uma tinha que buscar o seu óleo, porque a nossa luz a gente não consegue compartilhar, né? A gente não consegue emprestar a nossa luz. Cada um tem a sua luz. E quando chegamos no mundo espiritual, muitas vezes nos deparamos com uma situação bastante decepcionante, né? E cadê a salvação, né? Que Jesus prometeu, que o padre falou, que o pastor falou, que está na Bíblia, né? Que as pessoas falam, né? Da salvação. E o evangelista Lucas escreveu, né? E toda a carne verá a salvação de Deus quando endireitarmos o caminho, né? Então, toda a carne, quer dizer, todos aqueles que estão aqui na matéria, né? Verão a salvação de Deus. Só que vivemos a vida aqui na Terra de uma maneira superficial, de uma maneira em que, quando já temos um pouco do conhecimento do Evangelho ou do Espiritismo, não temos a vivência real, a gente está tudo na superfície. Então, a gente tem um estudo superficial, uma vivência também superficial, tudo superficial. E aí, quando chegamos do lado de lá, temos uma luz íntima superficial também, pequena, como uma chama bruxuleante, né, de uma vela, como diz o Emmanuel, né? Então, é bastante preocupante, porque o que fazer, né? Já estamos há tantos séculos aí apostos com o roteiro de Jesus, e ainda a nossa chama é tão bruxuleante, né? A gente pode passar ainda muitas e muitas encarnações sem termos essa salvação, sem vivenciarmos essa salvação. E isso é muito preocupante, né? Quando eu leio essa passagem do machado, né, tá no versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí você pensa, será que a minha árvore dá bom fruto? Ou será que é aquela figueira que tem só folha e não tem fruto, né? Aquela pessoa que fala e não faz, né? Então, são reflexões de cunho íntimo que cada um deveria fazer de uma maneira muito séria, muito, muito, muito séria, porque tá tudo tão claro, né? A gente pega assim o Novo Testamento, eu peguei essa passagem, tá tão claro, tá tão cristalino. Ó, a multidão o interrogava: "Que devemos fazer?", perguntando a João Batista. E ele responde: "Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo." E no nosso mundo ainda, se você for pensar na nossa cidade, na nossa comunidade, ainda tem tantas e tantas pessoas com necessidades tão básicas, né? A necessidade básica da sobrevivência mesmo, né? De ter um teto sobre a cabeça, boa noite, Mal, de ter o alimento, de ter a segurança, né? Os itens básicos, assim, grande parte da população mundial hoje, nesse momento, não tem, né? Muitos estão confortáveis em seus lares, mas muitos estão em condições de
campos de refugiado, em situações de conflito armado, em favelas aqui no Brasil, em situações de violência, sofrendo violência moral, sofrendo violência física. E aí você pensa, né, tipo assim, do endireitar os caminhos. Então, é uma reflexão muito assim, muito o evangelho é muito de cunho íntimo, e cada um que vai refletir aí, vai responder, né? Uhum. Essas orientações que o precursor nos deu. Olha essa parte aqui. Quando alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Ele disse, não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Aí você pensa assim, né? Tem até um texto do Emmanuel que ele vem falar exatamente sobre esse versículo. E aí o Emmanuel coloca assim, palavras do Emmanuel, não sou eu. João Batista recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. A gente busca muita coisa, receber muito, e não ter muito compromisso com aquilo que já está assumido, né? Então, por exemplo, o espírita adora receber mensagem psicografada, adora. Nós já temos todo o material necessário para muitas encarnações de estudo sério, mas a gente ainda quer novas mensagens, a gente quer notícias, a gente quer previsões aí de mundo de regeneração, queremos datas e queremos situações e fazer o que devemos fazer hoje com assim, compromisso, o compromisso assumido, né? A gente não quer tanto, faz mais ou menos. Ah, eu posso assumir outras tarefas, eu posso fazer mais coisas, mas será que a tarefa que eu estou trabalhando, que eu me comprometi, será que eu estou dando o meu máximo ali naquela tarefa? Ou será que eu estou indo assiduamente, pontualmente, mas eu poderia me preparar melhor, eu poderia fazer uma meditação, eu poderia refletir sobre o evangelho mais, eu poderia me doar mais na tarefa, e tudo aquilo a gente. Não, mas a gente quer assumir novas tarefas para que as pessoas olhem para a gente e falem assim, nossa, ela é uma trabalhadora assim, assim, da casa, muito dedicada, né? De ter, assim, a admiração dos outros, mas intimamente eu sei que o trabalho poderia ser feito melhor, né? Então, é um pouco disso que Emmanuel fala, se referindo a essa passagem, né? Não exigir nada além do que vos foi prescrito. Aí eu transcrevi um parágrafo aqui, só para ilustrar essa parte, fala assim, ó, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Então, isso me chamou muita atenção. Eu anotei aqui, né? Até para minha autoanálise, né? De será que o que eu assumi até hoje, eu estou me dedicando ao máximo ou eu ainda posso melhorar, né? Porque para a gente não cair nesse erro, né? De depois desencarnar, voltar numa tarefa mediúnica e falar assim, nossa, cheguei do lado de cá e me decepcionei comigo mesmo. Achei que trabalhei tantos anos na casa espírita e eu achei que eu tivesse uma condição melhor. Só que não, olha aqui como eu estou, precisando de muita ajuda, né? Não que o precisar de ajuda seja o problema, mas eu acho que a decepção e a frustração deve ser imensa, né? A sensação assim da perda de tempo, né? Porque com a luz do espiritismo e ainda falhamos. Então, por isso que essa passagem de João Batista mexe muito comigo,
porque ela pega assim no âmago, assim, ela pega lá na raiz. Tipo, você quer ter o contato com Jesus? Você quer essa interface de sentir o seu amor? Quero. Então, endireita os teus caminhos. Faz cada dia mais um pouco, cada dia mais um pouco. Doa cada dia mais de si. Esquece cada dia mais de si mesma e se doa para o outro. Aí você vai sentir o amor de Jesus cada dia mais em seu coração, né? Só que a gente não quer. A gente egoisticamente, a gente quer a atenção voltada para a gente. A gente não quer ficar nos bastidores e fazer um trabalho de formiguinha em si próprio, não. A gente quer o holofote e o aplauso do outro, né? Então, isso é muito sério, assim, e eu acho que é por isso, eu tenho certeza que é por isso que vira e mexe esse tema cai no meu colo, assim, e eu sinto uma necessidade de refletir sobre ele. O Mal escreveu uma mensagem aqui, vamos ler. Nós assumimos muitas coisas ao mesmo tempo e realmente não conseguimos dar a melhor atenção a todas. Exatamente. Essa passagem, Mal, que o João Batista, né, que o apóstolo, o evangelista Lucas escreveu, mais se referindo, né, a João, não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito, né? De fazer realmente aquele bem feito, assim, sabe? Na tarefa em casa, com os filhos. Tipo assim, sabe o poder do agora? Agora eu estou dirigindo meu carro. Que eu seja um excelente motorista, que eu seja previdente, que eu dê seta, porque aqui em Jundiaí as pessoas não dão seta, é uma coisa impressionante. Que eu dirija com cautela, pronto, estacionei meu carro. Agora eu estou sendo uma pessoa que está trabalhando ali em contato com outras pessoas. O que eu vou exercer? Vou exercer meu respeito, vou exercer empatia, vou exercer proatividade, para que não sobrecarregue o outro, que eu possa dividir as tarefas, assumir tarefas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a nossa mente tem que estar encharcada desse evangelho que nos chama assim ao trabalho, sabe? E a avaliação de como que tá esse trabalho. Então é isso, assim. Vou passar para você, amor, mas pode falar a sequência que você quiser, porque eu já fui lá na frente, já voltei. É, eu acho que a gente precisa realmente pensar muito sobre isso, né? Então, a gente teve uma comunicação na reunião mediúnica a respeito disso, né? Até o Mal estava presente também, de um irmão e é muito interessante a gente escutar isso, né? E não só de reuniões mediúnicas, mas principalmente na nossa religião, que tanto são as informações que a gente tem, né? De irmãos que retornam ao plano espiritual e com esse sentimento, com uma angústia, né? Não ter feito, não ter produzido aquilo que é necessário, ou que estava no teu planejamento, enfim, enquanto encarnado, e a decepção dele de ter passado uma encarnação, né? Uma decepção com ele mesmo. E o irmão falava que ele fazia a mesma coisa que a gente, trabalhava em reunião mediúnica, e dava palestras e tudo mais, mas que ele chegou no plano espiritual na escuridão. E eu refleti muito sobre isso, porque por mais que eu acho que passa tudo muito pelo nosso sentimento, né? Então, o Mal falou, a gente assume muita coisa ao mesmo tempo, e realmente a gente pega. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, uma questão de fazer todos os dias, mas fazer bem feito, aquela uma horinha por semana que você desenvolve algum tipo de trabalho, e fazer com o coração aberto, com um sentimento de gratidão, pela oportunidade que é dada naquele momento de você servir na seara de Jesus. É um pensamento que a gente tem que ter o tempo inteiro, porque isso faz com que a gente de certa forma, endireite a nossa jornada e faça ali
naquele momento, aquilo que Jesus sempre nos pede. E ontem eu estava assistindo uma palestra do Arthur, eu não lembro qual que era a temática, e ele falou uma coisa muito interessante dentro do tema, assim, ele falou, pô, a gente tem tanta oportunidade na vida, tanta oportunidade que aparece, e a gente simplesmente não aceita. Ele falou, tá, a gente vê muita coisa acontecendo na África, e a fome, e a guerra, e muita gente fala assim, tá, mas o que que eu posso fazer, né, pelas pessoas que estão lá? E aí ele falou assim, então, um ponto principal é as vibrações boas, é a prece, tudo isso que pouco é utilizado por nós em favor daqueles que estão longe. Ele falou, mas se você olhar do teu lado, se você olhar na tua casa, se você olhar no teu vizinho, sempre tem alguém que está precisando de ajuda. E está ali, junto de você, do teu lado, teu companheiro, teus filhos, teus familiares, amigos próximos, vizinho. Sempre vai ter alguém que, de certa forma, está precisando da tua ajuda. E a gente muitas vezes fecha o olho para isso, para não, ou não querer, ou faz e faz daquela má vontade, faz com aquela sensação de que eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer, porque senão. Então a gente precisa parar com isso um pouquinho, né? Eu sempre dou exemplo, talvez tenha sido até nessa live que eu tenha dado esse exemplo, que esqueci o palestrante agora, o Haroldo, falou de um senhor que estava fazendo caridade é, numa noite de distribuição de sopa, só que ele estava assim com não um ódio, mas um sentimento desagradável no local, entregando, colocando a sopa com uma certa violência no prato das pessoas, e aí perguntaram para ele o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? Estou fazendo caridade. E assim, com raiva, né, com sentimento de obrigação de estar ali. Então, a gente não pode sentir uma obrigação em servir a Jesus. Quando você sente que você está obrigado a fazer isso, principalmente quando a gente fala sobre Jesus, ou quer trabalhar na seara do mestre, e você fala assim, caramba, eu estou sendo obrigado a fazer isso, está errado, você não tem que ser obrigado a fazer nada na vida, quiçá quando você fala num trabalho de caridade ou de né, trabalhar na seara do mestre. Então a gente precisa parar com isso e fazer com um sentimento de gratidão, porque e aí no final da tarefa a gente estava conversando, né, Mal? E aí uma das nossas companheiras falou assim, eu espero que eu desencarne, que eu não dê trabalho. Eu fiquei parando para pensar, eu falei, caramba, é verdade, né? Que você chegue do lado de lá e pelo menos você não dê trabalho para a espiritualidade, mais do que a gente já dá aqui, que a gente chegue lá com a oportunidade de tentar ajudar de alguma forma. Mas para que aconteça isso, a gente precisa usar a nossa encarnação ao nosso favor, usar tudo que a gente tem disponível para melhorar a nossa vida e para ter esse amparo e essa presença de Jesus cada vez mais maciça e mais palpável na vida, a gente precisa se colocar à disposição do trabalho de uma maneira mais eficiente e de uma maneira mais gratificante, de coração aberto para você servir. Então, ao invés de trabalhar segunda a segunda em alguma coisa, pegue um trabalho, dois trabalhos e desenvolva com afinco, né, com amor, com carinho, com dedicação, porque aí sim eu acho que a gente assume um papel de cristão, né, de envolvimento na seara de Jesus. Então é muito interessante para que a gente não tenha esse problema, essa decepção, né, ou não tenha uma decepção muito grande, porque eu acho que a decepção vai ocorrer de qualquer forma, uns com uma decepção maior, outros com um alívio um pouco melhor, mas que a nossa jornada não seja uma jornada de decepcionante para a gente, seja uma jornada aí de alívio, né, de gratidão pelo dever cumprido ou parte do dever cumprido daquilo que nos foi esperado, né, pela espiritualidade em relação à nossa encarnação, né? Então, mal eu já leio, tal que você escreveu. Só porque eu estou com raciocínio aqui, senão eu perco. Eu entendo
no meu, no meu grau de entendimento ainda muito precário, o Evangelho de Jesus de uma forma ludicamente falando. Eu estava assim, fazendo uma comparação na minha mente esses dias com um esporte violento, olha que doido, com o boxe. Uma vez eu vi um filme sobre o tema boxe e o boxeador estava explicando o esporte para uma novata, falando o boxe, ele é o único esporte que o seu instinto é recuar, porque você levou um soco, né? Você levou um golpe, então o seu instinto é recuar. Né? Tipo assim, você tem que recuar. Só que você tem que atacar. Então você tem que ter a técnica para desviar e atacar. Então é uma coisa assim que no seu cérebro é contra o que você está programado para fazer, que é sair, né? E aí eu falei, gente, isso se encaixa tanto no evangelho. Por quê? Porque a gente ainda tem os nossos instintos e as nossas más inclinações que nos levam para o lado que não é para a gente ir, que é o lado da acomodação. E o evangelho fala assim, não, você tem que, você sofreu alguma injúria, vamos assim falar. E aí Jesus fala assim, oferecei a outra face. A gente estava até falando sobre isso na live passada, né? Que quando Jesus falou oferecer outra face, não é para você ser agredido na outra face. É para você oferecer a face da pacificação, né? Então, se você recebeu a violência, ofereça a face da pacificação, né? E aí você fala, caramba, é igual o boxe, né? Você é agredido e você tem que avançar. Você foi traído, foi magoado e você tem que perdoar. Aí Jesus fala assim: perdoa. Mas como assim? Eu tô com raiva, eu não quero perdoar. Eu quero que a pessoa sofra o que ela me fez sofrer, né? Então, me lembro o caso do Chico, né? Que tinha a cachorrinha lá, que era a alegria dele, e só que ele chegava tarde do centro e tinha que cuidar da cachorrinha e tal, e a vizinha entendeu que a cachorrinha era um trabalho para o Chico. Coitado do Chico. O Chico trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que cuidar da cachorra. Foi lá e envenenou a cachorra. Matou a cachorra. E o Chico ficou num sentimento tanto, tão grande assim. E aí é que foram passando os dias, Emmanuel falou para ele, olha, se você não liberar aí, não vai ter como a gente trabalhar, porque tem uma nuvem negra assim no seu peito, assim. Não vai dar para trabalhar. Aí ele falou, mas como eu faço, Emmanuel? Eu não quero ficar com essa coisa negra em mim. Ele falou assim, investigue o que que a vizinha mais quer, o sonho dela. Aí ele foi lá e investigou, descobriu que ela queria uma máquina de costura. Só que aquela máquina de costura era muito cara. Até hoje, máquina de costura é muito cara. E aí, Emmanuel falou, compre para ela. Aí ele, mas eu vou comprar uma máquina de costura para ela, ela matou minha cachorra. E aí, Emmanuel falou assim, mas não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Aí ele foi lá, dividiu de não sei quantas vezes a máquina, comprou a máquina e deu de presente para a moça. E ela ficou assim, numa alegria, numa alegria, numa alegria, e aí foi permitido o Chico visualizar o que aconteceu naquele momento. A alegria dela veio e tirou aquela coisa assim que estava no peito dele. Aí o Emmanuel falou assim, agora a gente pode voltar a trabalhar, né? Então, qual que era a reação do Chico? Ele ficou triste, ele ficou chateado, porque ela matou a cachorra dele, né? E aí o evangelho vira e fala assim, perdoa e faz o bem àqueles que vos fazem mal, né? Vos odeiam, vos caluniam e etc, etc.
Então, eu vejo o evangelho muito assim, no sentido contrário do que o nosso espírito, ainda atrasado, está acostumado, o modus operandi. O nosso modus operandi ainda é do tomar lá da cá, do olho por olho, dente por dente. A gente fala assim, nossa, mas não, imagina, isso aí está muito superado, isso aí é da época de Moisés. Não. No nosso íntimo, muitas vezes, intimamente, a gente tem pensamentos olho por olho, dente por dente. Tipo assim, alguém te fez sofrer. Intimamente você pensa, tomara que essa pessoa sofra em dobro o que ela me fez sofrer. Não é olho por olho, dente por dente? Então a gente ainda vibra nesse sentimento. Como que a gente quer sentir o amor de Jesus? A gente não vai conseguir sentir o amor de Jesus. E aí a gente vai falar assim: nossa, mas isso aí é para os eleitos. Isso aí é para quem já é anjo. Não, não é para quem é anjo. É para aqueles que abrem o seu coração ao Evangelho de Jesus. Eu já falei o exemplo daquele livro que você me deu, Mensagem do Monte, Aí tem uma alguma mensagem coisa. no monte. Isso, uma mensagem no monte. Que fala de histórias, assim, de anônimos na época de Jesus, né? Do evangelho primitivo. E aí, uma pessoa, um criminoso, tananã, que fez um monte de coisa errada, de repente ele passa uma situação na vida dele e ele se arrepende e ele quer fazer tudo diferente e ele quer se redimir perante a pessoa que ele fez o mal. E ele fica na casa da família ali, oculto, ele não se mostra como a pessoa que fez aquele mal, e tenta reparar todo o erro assim, e aí a história decorre todinha. Quando chega no final, ele desencarna e Jesus recebe ele. Aí você fala assim, gente, era um criminoso, era uma pessoa, um assassino, uma pessoa que fez coisas erradas, mas o que ele fez? Ele aproveitou, a partir do arrependimento, ele direcionou toda a sua existência para reparar todo o mal que ele fez, e ele não conseguiu. Ele conseguiu reparar com aquela pessoa, com aquele personagem lá, que é descrito no livro. Os outros, ele não teve oportunidade nessa vida. Aí, quando ele desencarna, e aí Jesus, ele pede a Jesus que ele voltasse para poder reparar com aqueles que ele não tinha tido tempo de reparar. E aí é permitido a ele que ele reencarnasse, ele voltasse para reparar tudo o mal que ele tinha feito aquelas outras pessoas. Então você pensa assim, mas como assim? É uma pessoa que teve o contato com os pergaminhos ali do Evangelho de Jesus, aproveitou o tempo, entendeu a mensagem, quer dizer, caiu a ficha, e ele arregaçou as mangas e fez, né? Qual que é a diferença dele para mim? Aí só eu vou poder falar, né? Será que eu tenho essa dedicação? Será que? Será que? Mas o que importa é endireitemos o nosso caminho. Em tudo, assim, nas coisas pequenas. Às vezes a gente acha que a vida vai ter a mudança, assim, a salvação vai vir de algo assim grandioso. E na verdade não é algo grandioso. O grandioso é você ser carinhoso com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu bichinho, com o seu filho. É você tratar bem a todos que estão à sua volta. É você tentar fazer o bem todos os dias. E essas pequeninas coisas, isso é grandioso aos olhos de Deus. Não é você querer mostrar, você querer fazer algo grande, né? Algo que muitas pessoas tenham acesso e vejam e aplaudam. Não, o grande está no sentimento ali, sabe? Eu vejo assim, é no sentimento. E você, né, tô acostumando, amor, né? Tô acostumando. Meu esposo convive comigo e sabe a minha luta, do que eu preciso fazer ainda nessa encarnação, do que Jesus me chama ainda a fazer, que está no meu escopo que eu preciso fazer e como é difícil. Ah, mas é difícil porque você não quer? Não, é difícil porque é difícil, é complexo.
Mas a gente vai devagarinho, a gente vai orando, vai pedindo a Deus, vai tentando, sabe? Uma hora desembola o negócio, né? Então, assim, eu acho que o importante é a gente manter o foco, sabe? É não se desviar com as distrações do mundo. É não, assim, empolgar com coisas, assim, que são legais, mas são coisas, né? É igual eu falo na minha terapia. É, tudo bem, mas isso é uma coisa. Eu quero eu quero o essencial, eu quero a essência da vida. Eu não quero me focar na coisa. Eu quero me focar na vida, com V maiúsculo. Entendendo que a coisa fica aqui na matéria, né? A matéria é a matéria, e que eu chamei de coisa. É só uma coisa. Não é aquilo que vai me fazer melhor ou pior. O que vai me fazer melhor ou pior é como eu encaro a coisa, é como eu convivo com a coisa e como eu não deixo a coisa me contaminar, me tomar conta de mim, né? Então, aí é que eu acho que está a sabedoria da vida. Porque tem muitas pessoas que têm muito pouco e são extremamente egoístas com o pouco que têm, e tem pessoas que têm muito e são muito pouco egoístas. Tem um grau de desprendimento. Então, não é proporcional à coisa, é proporcional ao que você está se dispondo a fazer com a coisa, né? Então, isso é reflexão muito assim íntima e cada um vai avançando aí na reflexão. Nessa palestra que eu falei do Arthur, que eu me inspirei para hoje, ele fala assim, otimizar as oportunidades concedidas. Otimizar. Tipo assim, você extrair o máximo daquela oportunidade. Então, eu vou naquela tarefa. Eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que voltar a meditar. Eu estou falando de mim. Eu tenho que quietar minha mente, como médium, assim, eu tenho urgência em aquietar minha mente, para deixar, assim, as coisas fluírem de uma forma mais serena, mais leve, mais natural. Então, eu já tenho o que eu tenho que fazer. Eu ainda não faço, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que otimizar essas oportunidades de tempo, de família, de experiências, né? Então, às vezes, aquela experiência, aquela oportunidade foi aquela vez, ela não vai voltar mais. Então, para a gente abraçar cada dia, assim, sabe? Ah, mas a pessoa que está do meu lado, ela tem que me perdoar, ela tem que entender o meu processo, ela tem que. Tudo bem, faz parte, mas agindo assim, talvez eu esteja abrindo mão de uma convivência mais pacífica e mais acolhedora é, por, por bobagem, né? Então, essas pequenas coisinhas, assim, que atrapalham grandemente o nosso fluxo, assim, positivo, até nas tarefas, né? Então, eu acho que é olhar o pequeno, assim, o que não é visto, a gente não tropeça numa pedra grande. A pedra grande a gente vai ver e vai desviar dela, né? Agora, aquele pedregulhozinho ali, se você não vê, você escorrega assim, seu tênis pisa de algum jeito que não é firme e você cai. Ou então você torce o pé, né? Então não é no grande obstáculo que a gente vai cair às vezes, porque o grande obstáculo, ele vai nos falar assim, calma, olha aí, o que que eu vou fazer? Vai fazer você pensar. Ah, eu tenho que desviar aqui, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? Aí você faz. Agora, aqueles pequenininhos, a gente não dá tanta importância e a gente vai magoando o outro, a gente vai, né? Causando situações que depois vão causar um estrago maior, né? E aí ele fala assim: evoluir conscientemente, adesão do próprio ser. E aí me faz lembrar essa comunicação que teve na sua tarefa, né? Que você está descrevendo aí. O evoluir conscientemente. O conscientemente, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer assim, a minha autoanálise, a minha autoavaliação. Eu estou consciente de mim mesma, do meu próprio ser, que semana passada
eu estava assim, 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 poderia estar melhor. Então, essa semana eu vou buscar corrigir o que eu deixei de fazer na semana passada. Isso é evoluir conscientemente. Agora, entrar no piloto automático, como muitos trabalhadores entram e não analisam, né? Entra e sai de tarefa, semana após semana, ano após ano, década após década. Chega do lado de lá numa condição nada melhor do que saiu daqui. Por quê? Porque não evoluiu conscientemente. Isso aqui me pegou muito. Pode falar, amor. Você não quer ler o que o Mal Calma escreveu? aí, eu esqueci. Deixa eu ler, deixa eu ler. O Mal escreveu aqui. Tem a família, os diversos trabalhos materiais, os trabalhos espirituais, a necessidade dos estudos de toda a natureza. Hoje mesmo estou num dilema de me matricular em um novo curso profissional, mas pedi uma luz para os amigos da espiritualidade. Estamos tentando retificar nossos caminhos, Rei. Mudar nossas condutas, sempre tentando fazer o melhor nos nossos trabalhos, o melhor ao próximo. Assimilar os golpes e não querer mal ao agressor. É exatamente, né? Você já não desejar o mal ao agressor já é um grande passo. E você desejar o bem a ele já é o bem inteiro. O Emmanuel fala isso, né? Tem o meio bem, que é você não fazer o mal, e o bem inteiro, que é você fazer o bem. Então, vamos fazer o bem inteiro. E essa questão do seu novo curso, Mal, desejo que você seja muito iluminado aí, que você tome a decisão sábia, né, para fazer bem ao seu espírito. Talvez seja uma oportunidade de mais crescimento, né, e vai ser maravilhoso. Ou talvez vá te demandar muito e no final não seja tão bom. Então, que Jesus te abençoe e que você tome a melhor decisão. Então, é bem isso, né? Eu acho que a gente precisa analisar com muita calma, muita cautela tudo isso que a gente vem conversando. Por isso que eu falo, é um tema que ele exige mais do que uma live, né? Porque talvez ele puxe todo o evangelho no nosso pensamento, assim, tudo aquilo que a gente faz da nossa vida, tudo que comanda a nossa vida no dia de hoje, né? Que eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, né? Qual que é a minha função ou o que me norteia aqui enquanto espírito encarnado. E é muito interessante, ainda começando sobre esse tema e falando da comunicação, que eu acho que foi bem exatamente o tema, né? Exatamente o que a gente está falando hoje. Quando você propôs o tema, me veio muito esse depoimento. É óbvio, né? A gente fala aqui que tem que endireitar nossa vida, nortear o nosso caminho e fazer tudo com carinho, com amor, com dedicação, para que a gente ali se sinta realmente pleno na função de ser cristão. E é muito importante tudo isso, evidentemente. Quando a gente consegue isso, é muito gostoso, né? Eu já falei aqui diversas vezes, quando você perdoa alguém, quando você faz um trabalho que você faz ele com carinho, com amor, sabe, com boa vontade, e a pessoa recebe aquilo, ou uma doação, ou uma oração, qualquer coisa que você faça, a pessoa sente, recebe tudo isso e se sente bem, e você se sente bem, ou seja, você ali se sente por um breve instante como realmente um trabalhador envolvido, né, no ser cristão. E aí, quando eu conversei com esse irmão, eu falei, poxa, mas a gente precisa pensar num copo meio cheio também, né? A gente sempre pensa no copo meio vazio. E eu acho que tudo que a gente faz na vida hoje, e aí, no meu ponto de vista, independe se você realmente faz com. Nem tudo na vida você faz com prazer, com uma super vontade, você está sempre super à disposição. É aquela famosa frase que é a vida de adulto, né? Você precisa fazer, tem coisas que você precisa fazer. Então, nem sempre aquilo que a gente faz feito com esse amor, né? Com esse carinho, em tudo. Eu acho que desde as coisas que são
obrigação da tua vida, e até passando pela parte da caridade, né, do fazer pelo próximo, mas fazendo pelo próximo, cedendo o seu tempo, você realmente ali trabalha de certa forma na seara de Jesus. Né? Então eu coloquei para esse irmão, falei, poxa, mas você precisa também ver que a partir do momento que você se coloca à disposição do trabalho e que você ali é utilizado pela espiritualidade como uma ferramenta útil, você está mudando, modificando a vida das pessoas de alguma forma. Então, a gente precisa também olhar pelo lado bom de você trabalhar. Por mais que esse trabalho seja um trabalho ali com dificuldade, não digo com má vontade, mas assim, você não se dedica a 100% daquilo que você está fazendo. E não adianta, a gente não pode ser hipócrita em falar assim, não, eu adoro, eu faço porque, nossa, que gostoso que sei lá, domingo, né, Mal? A gente faz um trabalho, ai, nossa, todo domingo de manhã a gente levanta 6 horas da manhã, às vezes com frio, com chuva, não sei o quê, para você fazer um trabalho. Tem vezes que você não tá com vontade, não. Você fala assim, poxa, eu preferiria ficar dormindo, né? E tá tudo bem, mas você levanta, você se esforça, você dá o seu melhor naquele momento, e no final das contas, no final do dia, você olha e fala assim, caramba, que gostoso, que gratificante, que legal. Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz. Então, eu acho que tudo isso tem que ser válido. A gente tem que olhar o lado bom da vida também, o lado bom das coisas. E se dar estrelinha de falar assim: caramba, eu não queria, mas eu levantei, eu vim, eu fiz, e foi muito gostoso, foi muito legal. Então, precisa ver esse lado, porque a espiritualidade enxerga esse lado, Jesus enxerga esse lado. Ele sabe que nós não somos perfeitos, ele sabe que nós temos as nossas dificuldades. E ele sabe também que a gente se esforça para levantar da cama e dar o nosso melhor, né? Então, evidentemente que é um processo de aperfeiçoamento. Acho que nenhum momento na vida a gente pode, nesse ponto, nesse quesito, né, de trabalhar, de endireitar o nosso caminho, de trabalhar junto a Jesus, a gente não pode em nenhum momento relaxar e falar assim, tá perfeito, tá tudo em ordem, é isso que eu quero. Não, é sempre uma vertente da vida que a gente sempre tem onde melhorar, sempre tem o que fazer a mais, sempre tem a segunda milha, que a gente falou da semana passada, para percorrer, sempre tem algo para dar mais e trabalhar com mais vontade junto ao mestre. Então, tudo isso a gente precisa analisar, né? Pelo menos é um ponto de vista que eu olho na minha escala de vida, né? Você, como minha esposa, você acabou de falar, assim, convive comigo, você vê, você sabe. Então, tem vezes que não tem vontade, não tem mesmo, mas faz. E termina bem, termina feliz, termina contente. Você fala assim, caramba, que bom, né? Que bom que eu me esforcei, eu ultrapassei o meu limite ali do não querer, do não fazer, fiz e ufa, que bom, né? Que gostoso, que gratificante que é tudo isso. Eu acho que tem esse ponto também. E eu lembro que eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, não, mas eu entendo o lado da escuridão, eu entendo o lado da decepção, eu entendo muito isso, mas eu entendo também que mudanças aconteceram através daquilo que você fez. Mudanças acontecem através da live que a gente faz, mudanças acontecem a partir dos trabalhos que ocorrem na casa espírita, do que a gente faz nos outros lugares. Mudanças acontecem, as pessoas, a gente modifica de certa forma a vida de algumas pessoas e isso é muito bom. Né? A gente tem que sempre olhar essa parte também. O mal do espírita muitas vezes é isso também, né? A gente nunca parece que é um problema, é um problema muito grave a gente olhar o que é feito de bom e falar assim, eu faço isso, e eu faço isso bem feito e eu modifico a vida das pessoas. Isso é muito bom e precisa ser demonstrado, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante a gente olhar o copo meio cheio sempre, porque a gente ainda é muito imperfeito, né? Se a gente for focar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, fica muito difícil, né? Eu acho que a gente tem que focar assim, olha, eu tenho que avançar. Mas olha aqui, já avancei isso, já consegui, já conquistei isso, já ganhei estrelinha aqui várias vezes, vou conquistar de novo, né? Então,
Eu acho que a sabedoria da vida também está nisso, da gente se dar o valor, sabe? De falar assim, olha, tenho muito a conquistar, mas olha, já conquistei bastante, né? Olhar para o que, para as bênçãos divinas todos os dias nas nossas vidas, né? E agradecer. Eu acho que você ter o sentimento assim de gratidão é uma porta que se abre de uma forma tão bonita assim com a espiritualidade, que a gente consegue sentir mais o amor de Jesus, sabe? Quando a gente se abre a agradecer a Deus, assim, tantas coisas, né, maravilhosas que acontecem na nossa vida, e a gente não dá o valor porque a gente quer uma outra coisa, a gente quer que seja a mesma coisa, só que diferente, do meu jeito. Então, a gente deixa de ser feliz, né? Quando Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, não é no sentido de que a gente não ia ter momentos felizes, é no sentido assim, ó, a felicidade plena vai ser nos mundos felizes, não vai ser aqui ainda. Aguenta a mão, vai trabalhando firme aí, mas a gente é feliz sim aqui. E quantos momentos de felicidade infinitos a gente tem num único dia, né? A gente tem momentos de preocupação, de tristeza, de angústia, mas a gente tem muitos momentos de felicidade também. Então, eu acho que a gente tem que. Achei muito legal você relembrar isso de enxergar o copo meio cheio mesmo, sabe? Falar assim, olha, que legal, ele tá mais cheio do que vazio, né? Então, vamos lá, vamos encarar. O Arthur colocou também aqui, eu fiz algumas anotações da fala dele aqui, de nos prepararmos para a nova era, a era do Espírito, para que, enfim, o Espírito prevaleça, né? Então, assim, a gente fala tanto de mundo de regeneração, e será que a gente está se regenerando? Será que a gente está se preparando para viver nesse mundo de regeneração, que ainda não é esse aqui, né? Vamos deixar bem claro que ainda virão aí muitos anos pela frente para se estabelecer realmente um mundo de regeneração, mas nós estamos nos preparando para essa nova era, para herdarmos a terra, como Jesus falou, né? Os bons herdarão a terra. Será que nós estamos nos preparando para herdar a terra e continuarmos aqui a nossa evolução ou não, né? Então, essa jornada, ela nos faz, assim, refletir nesse sentido, né? De, deixa eu endireitar aqui de novo e eu, na minha busca, me sinto muito feliz, assim, de olhar para trás e ver num curto período de tempo, de alguns anos, um avanço assim tão significativo assim no meu processo, né? E eu fico muito contente com isso, muito contente, porque hoje eu só estou vivendo as situações que eu vivo hoje por conta disso, e você sabe disso, né? Então, é importante a gente tomar a decisão certa, na hora certa, de parar, né? No meu caso, foi um stop, assim, verdadeiro, assim, e encarar a viagem interior, né? De tipo assim, o que que tá pegando, o que que tá doendo, o que tá impedindo de eu avançar, né? Então, essa parada aí foi muito providencial e eu fico imensamente feliz de ter feito isso e de ter trabalhado tão arduamente como eu trabalhei em mim mesma, né? Focado em mim mesma. E isso é. Gente, o meu gato tem um miado aqui assustador agora, você ouviu? Não é para brigar. Não é para brigar. Não, não. Tô apartando os dois aqui. Então, aí pensando sobre isso, eu acho assim que em relação a esse aspecto eu dei uma boa endireitada, viu, no meu caminho, assim, nesse sentido aí que o João Batista pede para a gente fazer, né? Para deixar Jesus permear a nossa vida, né? Então, porque a gente tem que cuidar do nosso mundo íntimo, não adianta a gente querer consertar o mundo, né?
também com ações beneméritas, de caridade, que são extremamente importantes, e a gente tem sim que praticar a caridade, mas a gente tem que praticar a caridade, em primeiro lugar, conosco mesmos, né? De curar as nossas feridas, de nos tornarmos pessoas melhores para o convívio daqueles que convivem conosco, né? Então, às vezes, a gente quer ajudar lá fora e a gente quer ajudar lá fora e não liga para o que está dentro da gente, que está pedindo socorro enormemente, né? Então, eu acho que é isso, assim. E esse nos prepararmos para a nova era, né? E lembrando que a luz íntima é de cunho pessoal. A luz íntima, ela é íntima. Então, quando chegar a hora da verdade, que é a hora do desencarne, eu não vou poder pegar a sua luz, amor. Eu não vou poder pegar a luz de ninguém quando chegar a minha hora. Eu tenho que contar com a minha luz, né? Para quando eu me situar, eu perceber se tem alguma ou se não tem nenhuma ainda, né? Então, por isso que a gente tem que passar a encarnação, simbolicamente falando, como uma parábola, né? Das nécias e das prudentes. Que a gente possa ter o óleo ali, né, na nossa lamparina ali, para quando o noivo chegar, a gente poder recepcioná-lo, né? Então, para quando voltarmos ao plano espiritual, para termos essa luz, né? E aí ele cita uma frase de um espírita, eu não sei, eu não anotei o nome, eu não sei se foi Arnaldo Rocha, algum desses baluartes aí, que falou assim: o espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo, né? Não tem regras assim, né? De você não pode isso, não pode aquilo, mas espera tudo de nós, porque ele nos dá tanto, né? Ele nos dá todo o esclarecimento, e então ele espera que a gente aproveite esse esclarecimento e faça, né? E viva a nossa vida com essa luz do espiritismo, né? E deixa eu ler aqui, antes de passar para você, o que é que o Mal escreveu aqui. O esforço sempre deve ser valorizado, sim, Rê. As transformações morais são evidentes. Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas são reconhecidos pelas modificações morais alcançadas e os esforços para dominarmos as nossas más tendências. Exatamente. É aquilo que eu falei do boxe, né? A tendência é a gente recuar, mas a gente tem que avançar. Então, a gente tem as más tendências, a gente tem o homem velho aí, mas a gente quer ser o homem novo, né? Do novo milênio. Então, a gente tem que se lançar e falar, não, eu não, dessa vez eu não vou deixar o orgulho tomar a decisão. Quem vai tomar a decisão sou eu. Eu vou colocar o meu orgulho no banquinho, quietinho, calado, e quem vai tomar a decisão sou eu. Então, isso é uma decisão em que a gente vai domando as nossas más tendências, né? Do nosso orgulho, a nossa necessidade de holofote, né? Nossa, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser elogiada, eu tenho que estar ali. Não, vamos trabalhar a humildade, vamos trabalhar tudo aquilo que é de bastidor. Não, não quero ficar na evidência, deixa eu ficar aqui no bastidor, deixa eu fazer bem feito aqui, para que outro sobressaia, para que o trabalho no geral seja bem feito. Trabalhar a humildade mesmo, sabe? Então, eu acho que isso dominar as más tendências. Fala, amor. E já estamos indo para o final, né? Eu acho que a gente precisa pensar na nossa vida, a gente sempre é exemplo para alguém. A gente sempre é exemplo para alguém e que tipo de exemplo que eu quero ser, né? Eu não tenho filhos, mas hoje eu tenho uma enteada que eu moro junto e tenho certeza que é um exemplo, eu sou um exemplo para ela. Eu tenho alunos, tenho dentro da casa espírita que a gente
faz o trabalho voluntário. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que nós somos exemplos para alguém, né? E que tipo de exemplo que eu tenho que ser, que tipo de exemplo que eu sou. Para que a gente, eu acho que é uma das oportunidades que a gente tem de pensar em como que eu tenho que modificar a minha vida, né? Pelo menos penso nisso, né? Toda tarefa mediúnica, todo sábado que eu vou dar aula lá na casa, toda palestra que eu vou dar, todo trabalho que a gente faz junto, a live, enfim, tudo no meu trabalho profissional, eu sempre penso isso. Eu sou, de alguma forma, na minha vida, eu sou exemplo para alguém, né? Quem tem filho, então, aí não preciso nem falar, né? Você, tem um grau de responsabilidade muito maior do que aquilo do que uma pessoa que não tem essa questão parental. E eu acho que isso faz com que a gente, pelo menos, inicie a nossa trajetória de modificação da vida. Porque se eu sou exemplo para alguém, eu quero ser o melhor exemplo do mundo. Eu, de novo, penso em mim, né? Eu, pelo menos, sou assim. Então, se eu quero ser exemplo para alguém que vive comigo, eu quero ser o melhor exemplo do mundo. Se eu tenho meus alunos ali que me olham, eu quero ser o melhor profissional para ter o exemplo para aquelas pessoas. Então, tudo isso eu acho que cabe a gente pensar para endireitar a nossa jornada, né, para seguir. Que eu acho que é uma dos pedidos de Jesus, né, para que a gente seja exemplo. E exemplo do bem, de trabalho, de amor, de união, para que as coisas melhorem, né, e a gente realmente olhe para a nossa vida pregressa e fale assim, pô, eu fui uma boa pessoa e eu consegui modificar algumas coisas, eu consegui ser exemplo para as outras pessoas. A gente tem esses exemplos na nossa vida, né? A gente tem aí dentro da nossa religião, do espiritismo, tantos que, né, teve Divaldo, que partiu aí para o plano espiritual, e o que ele deixou o legado dele de amor né, e de ser ali um semeador do bem, e tantos outros, né? O Papa que também foi agora. Então, a gente precisa ser esses exemplos, né? Precisa ter esses guias encarnados e o nosso guia mestre, que é Jesus, e ser exemplo para todo mundo, né? Para que a nossa vida seja boa, seja melhor, seja saudável, seja feliz, e para que a gente passe isso para os outros, né? E que os outros se espelhem na gente de alguma forma e vire uma corrente do bem, de amor, né, no mundo que a gente vive. Eu acho que é o que a gente precisa. Eu acho que é isso, amor, minha parte eu encerro aqui. E agora no finalzinho me veio aquela frase que fala, né, do pregar o evangelho, né? Que a gente é chamado, né, a pregar o evangelho. E se precisar, use palavras. Isso também me toca muito, né? Se precisar, fale algo, mas pregue o evangelho nas suas ações, no seu sentimento, né? No que vibra no seu coração. Às vezes você não precisa falar absolutamente nada e você chega num ambiente que está com disputa, e você vibra realmente uma pacificação e você pede a Deus que ampare aquela situação. A sua presença ali, o seu desejo de paz e de harmonia harmonizam aquele lugar, né? Então você pregou o evangelho em silêncio. Então, assim, que a gente possa realmente ser esse emissário, assim, né? Já que a gente já tem um pouco do conhecimento, que a gente possa levar. E eu vou finalizar a minha parte nesse texto, né? Endireitai os caminhos do Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, o finalzinho dele, que ele fala assim: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, assim, que possamos a cada dia endireitar os nossos caminhos para sentir cada vez mais o amor de Jesus ao nosso lado.
Eu vou agora finalizar, vou fazer uma prece, uma vibração. Então, num determinado momento, eu vou, assim, sugerir, né, que cada um pense em alguém que necessita. Então, nesse momento, cada um pensa aí em quem está necessitando de prece, seja uma pessoa, seja uma nação, seja, né, qualquer qualquer entidade aí, né? E aí convido a todos que se unam a nós aqui nesse momento de vibração e de prece. Então vamos fechar os olhos, respirar assim mais profundamente. Isso também tem um sentido de ser. O respirar profundamente faz a nossa mente se desligar um pouco das preocupações, do que vamos fazer ao encerrar a live, daqui a 5 minutos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Respira fundo agora, deixa sua mente assim flutuar um pouquinho, se desvencilhar desses pensamentos, das obrigações, de um futuro próximo e vamos nos focar no momento agora, em que estamos rodeados de eflúvios que vêm do alto, tão leves, tão suaves, que caem sobre nossa cabeça, apaziguando assim o turbilhão de pensamentos, apaziguando o estresse, a angústia, acalmando, no sentido mais profundo do termo. Continuamos respirando, sentindo essas vibrações amorosas, nos permitindo senti-las. É importante nos permitirmos, porque muitas vezes nos boicotamos tanto e não conseguimos permitir-nos sentir nada de bom. Possamos agora abrir o nosso canal com a espiritualidade e nos deixarmos sentir o amor de Jesus, que nos inunda tão profundamente, que Ele fica tão feliz em ver-nos, nos debruçando nas passagens evangélicas, trazendo João Batista aqui para a nossa live, essa presença da verdade que ele veio trazer de forma tão austera, onde trouxemos os apóstolos, onde visualizamos cenas passadas tão cheias de simbolismo, tão cheias de significado, de lições. E que estamos aqui, Senhor, humildemente, tentando extrair essas lições, tentando trazer para as nossas vidas, tentando colocar cada dia mais um pouquinho desse entendimento. Querido Jesus, queridos amigos da espiritualidade, que banquete, quanta luz, quanta luz. Agradecemos a presença de cada um conosco, nos envolvendo tão carinhosamente, tão carinhosamente. Agradecemos sentir tão profundamente o que sentimos agora. Pedimos, Senhor, que essa luz e que esse amor alcance todos os lugares que se encontram em sombra, em dor, em desespero nesse momento, nos dois planos da vida. Que o nosso planeta seja envolvido nesse amor
fraternal, que vá tocar cada ser da criação divina, despertando em seu íntimo esse sentimento de pertencimento no todo universal, esse sentimento de importância, de herdeiros que somos do Pai Celeste, que nos impulsiona a querer colaborarmos com sua obra, mesmo no cantinho remoto que estamos ainda, nesse planeta tão pequenininho ainda, que passa pelo processo de transformação, e que tantos amigos da espiritualidade maior encontram-se conosco. Envolva, Senhor, com teu amor. Gostaríamos de pedir por todas as pessoas que nos pedem oração, que encontram-se fragilizadas nesse momento, seja no sentido do corpo físico mesmo, doentes, em hospitais, ou doentes do espírito, que cada um possa receber abundantemente do mais alto toda a cura que necessitam. Sabemos que não existe barreira para o tempo e para o espaço, então que cada um receba nesse momento. Gostaríamos de pedir para os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos inimigos. E gostaríamos de pedir, Senhor, por nós mesmos, que o Senhor fortaleça cada dia mais o nosso espírito, que Ele mantenha a consciência desperta para buscar essa retidão de caminhos todos os dias, em todas as oportunidades, principalmente naquelas oportunidades mais dolorosas, que mais nos exigem. Abençoe o nosso lar, que ele seja repleto de luz, de amor, de prosperidade, de bons sentimentos, e que possamos mantê-lo assim durante todos os outros dias da semana. Que essa noite seja uma noite próspera, de trabalho, de que possamos ir conscienciosamente para lugares bons, onde vamos ser úteis. Se conosco, Senhor, que possamos estarmos juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Então, o Mal escreveu aqui por último assim: quando andamos no caminho reto, endireitado, perfumado o nosso ambiente. Ah, com certeza, vem do alto tanta coisa boa, né? Um beijo, meus queridos, um beijo, amor. Beijo, beijo. Até semana que vem. E a nossa live fica gravada no canal no YouTube, bate-papo sobre Jesus, histórias e reflexões lá. Todo mundo pode aí compartilhar, né? É sempre bom fazer o bem. Então, um beijo a todos e nos vemos na próxima semana. Beijo, com Deus.